Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazendo o alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: conformoso os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Tome o seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, imagino que uma das nossas alegrias como servos de Deus é fazermos parte da comunidade de Deus, da Igreja de Deus. E quando nós pensamos nessa alegria de fazermos parte de uma comunidade de fé, de fazermos parte da Igreja, isso pode levar o nosso coração a pensar nesse propósito do pertencimento à comunidade de Deus e o que isso pode gerar para nós. Talvez se eu perguntasse hoje qual é a sua maior esperança, e você olhar para alguns aspectos da sua vida, dentro de algumas questões que envolvem sua família, algumas questões que envolvem a sua vida, ou até mesmo questão de saúde física, você poderia me dizer que a sua maior esperança talvez seja aquela afirmação que João escreve em Apocalipse, que naquele dia o Senhor enxugará de todos os olhos as lágrimas que foram derramadas. E talvez esse seja aquilo que move a igreja, ou aquilo que move a comunidade de fé que nós pertencemos. A esperança do propósito do reino de Deus, a esperança dos céus. Mas enquanto nós não conquistamos, ou enquanto nós não vivemos essa realidade, muitas coisas também implicam a realidade da vida da igreja. Enquanto a igreja tem sua esperança nessa realização da vivência do reino de Deus, a igreja também tem uma missão. E talvez entender essa missão seja o que faz com que a igreja seja uma igreja triunfante. E dizer que a igreja é uma igreja triunfante significa dizer que aqueles a quem pertence essa igreja é um povo triunfante. Nós somos triunfantes, nós caminhamos a existência, nós temos uma esperança porque nós somos igreja. Talvez se nós não fôssemos ou não pertencêssemos a esse corpo ou ao corpo de Cristo, muitas das nossas esperanças, ou talvez o nosso caminho seria restrito, parado. Mas ao olharmos e compreendemos o propósito de sermos igreja, da missão da igreja, isso faz com que a gente não olhe para nós mesmos, mas com que a gente olhe para as pessoas. Isso a gente consegue entender muito bem, um exemplo muito claro. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão aqui hoje são pais, mãe, pai, talvez tios ou avós que estiveram envolvidos na criação daqueles que são mais perto de você, desde a infância, desde o período de maturidade da vida. E você consegue entender que a sua palavra ou a sua instrução é o que é capaz de moldar o caráter e mostrar os perigos da vida e mostrar o caminho em que não se deve ir
ou direcionar. Entretanto, você não tem esse poder de se envolver com a escolha daquele com quem você está instruindo. Mas uma questão é que você instrui, você ensina, você mostra o caminho e você diz: segue por esse caminho aqui, porque é um caminho que vai fazer bem para você. Siga por esse caminho aqui, porque será um caminho que você não enfrentará, talvez, alguns momentos de dores que eu tive que passar, e que a minha experiência agora pode ser um ponto de instrução para que você não passe também por esse momento de dificuldade. Então, um grande ponto é que a igreja, ela é vocacionada e ela é direcionada a uma missão. E esse caráter da missão da igreja envolve com a sua pregação, com o seu testemunho. E o que nós pregamos? Nós pregamos a nossa esperança. É por isso que muitas vezes, dentro de uma situação de dificuldade, você está diante de alguém e diz: continua, porque Deus é fiel na sua vida. Mas você olha para dentro da sua casa e parece que você está submerso em turbilhões de problemas. Mas a esperança de pertencer a uma comunidade de fé te faz olhar para além do problema, te faz olhar para o hino que pode ter sido cantado na celebração a Deus, a palavra que foi pregada, e você entende que existe uma esperança, que existe um caminho, que existe um propósito para a sua vida e principalmente para a igreja. E essa esperança que você é direcionado não é uma esperança que se limita a si mesmo, mas é uma esperança coletiva. Você tem dentro do seu coração, por pertencer a uma comunidade de fé, que os problemas e que as dificuldades são necessárias, mas que elas são temporárias. Você tem dentro do seu coração que os problemas, nós não estamos isentos de passar por eles. Você tem dentro do seu coração que a sua família é um projeto de Deus, mas que muitas vezes é lá que você enfrentará a maior circunstância de dor da sua vida. Mas quando você olha para a esperança que move a igreja, você entende que diante do dilema do sofrimento, o Espírito Santo pode ser consolador dentro do seu lar. Que diante do problema da enfermidade, Deus pode ser aquele que rompe todas as frustrações humanas e traz vida para dentro daquele ambiente. Mas entretanto, cai-nos a pergunta de entendermos o propósito da igreja, justamente nesse contexto da esperança, de que nós não estamos isentos do sofrimento, mas nós nos movemos. E nós não nos movemos simplesmente no caminhar, mas também em palavras. Não é porque nós estamos ou pertencemos à igreja que nós nos limitamos a esse ambiente. Porque a esperança que está dentro do nosso coração não nos acompanha só aqui dentro. Mas principalmente é ela que nos faz enxergar para fora, a olhar para fora. Então a missão da igreja cabe justamente a testemunhar essa esperança a qual nós, como povo de Deus, temos. O poder da pregação, o poder das palavras, para que outros também creiam. Achei muito interessante quando o pastor João estava fazendo a leitura do capítulo 37 de Ezequiel. Se você observar, Ezequiel é colocado pelo Espírito diante de um vale, ossos secos, e a pergunta que Deus faz é: podem esses ossos viver? Ezequiel é colocado diante de um dilema, e o que Deus está perguntando para Ezequiel é aquilo que pode mover a esperança pessoal dele. Esses ossos podem tornar em vida. E o que Ezequiel diz para Deus é o ponto central que nos ensina algo valioso. Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Mas a resposta de Deus é uma resposta que vai muito além da resposta de Ezequiel. Porque Ezequiel ele tem convicção do poder de Deus. Mas Deus olha para Ezequiel e diz: então, fala para esses ossos. Meu Deus. Não é porque o poder está concentrado em Deus que isenta a missão de acreditar com que aqueles ossos podem tornar a ter vida novamente.
Você pode ser colocado diante dos dilemas do sofrimento, da maior grandeza de sofrimento, dos vales de sofrimento da sua vida. E muitas vezes o que Deus está te perguntando é: pode você passar por esse vale? Pode você se tornar aquele a quem vai mudar essa circunstância de desesperança? E o que Deus está dizendo para a gente nessa noite é: abre a boca e profetiza a vida. Profetiza a vida diante desse dilema. Você entende que a soberania de Deus, quando Ezequiel diz, eles podem ter vida somente diante de ti, Deus, ela é encontrada também com a esperança das palavras de Ezequiel. Talvez Ezequiel desacreditasse, mas quando Deus fala com ele, abre a sua boca, profetiza, Deus está mostrando que a questão é diferente. Que muitas vezes não é vivemos as expectativas que queremos, mas é sermos direcionados pelas palavras as quais podem trazer esperança para o nosso coração. Eu não vou dizer para os irmãos que muitas vezes diante desse sofrimento que você é colocado, você poderá passar por ele diante das suas próprias expectativas. Mas eu posso dizer que quando você é movido diante desse sofrimento, desses tempos de dificuldade, movido pela confiança em Deus, a caminhada é segura, a direção é segura e o nosso coração é movido por uma esperança muito poderosa. E o texto que nós lemos lá em Atos 19, agora eu entro na pregação, e os textos que nós lemos nos ajudam a entender essas motivações da esperança da igreja. São dois textos que mostram justamente esse propósito missionário ou esse aspecto da igreja. Capítulo 19, versículos 1 e 2 nos diz que Paulo chega em Éfeso e Paulo avista alguns discípulos. E aí Paulo faz uma pergunta para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? Mas a resposta deles são respostas que nos assustam, porque eles são discípulos. A Bíblia nos diz que Paulo está se comunicando com discípulos, pessoas que já pertenciam e tinham uma razão de fé. E a resposta desses discípulos é: nós ao menos não sabemos ou nunca ouvimos falar sequer que se existe Espírito Santo. Aí Paulo vai ensiná-los, vai orar, e a Bíblia diz que eles são revestidos de poder. Mas a questão é que eles são pertencentes a uma comunidade de fé, são discípulos, passaram pela instrução. Mas o ponto crucial da razão de fé que iniciou a igreja, lá no capítulo 2, eles ao menos tinham conhecimento. E como que eles chegam ao conhecimento desse propósito da igreja? Pela pregação, pela instrução, pela experiência que Paulo tinha tido, pela experiência que Paulo vive em sua prática. Paulo usa os problemas, as circunstâncias que ele passou para instruir e envolver no discipulado das pessoas. E quando Paulo usa as suas próprias experiências para fazer com que haja convicção no coração daqueles que o ouvem, eles experimentam uma experiência espiritual, o revestimento de poder. Glória a Deus. Você acha que isso aqui mostra a dimensão da missão que há na igreja, de expor os fundamentos da fé? Não existe possibilidade de ocasiões do sobrenatural de Deus que a gente tanto busca sem que haja um ensino fiel dos princípios de Deus, ou sem que haja um conhecimento verdadeiro de quem é Deus. E o conhecimento de Deus que são vividos nas nossas próprias experiências, como eu disse, nesses tempos de dificuldade da vida, são experiências que nos colocam em prática diante de Deus e que entendemos que o nosso Deus é um Deus soberano. E que por Ele ser um Deus soberano, nós somos movidos e nós cantamos, crendo no espiritual,
crendo na possibilidade da mudança do amanhã. É por isso que muita gente olha para você e muitas vezes não pode entender o porquê a adoração não é perdida, ou porquê você não perde a esperança de caminhar com o Senhor, mas é porque você se lembra muitas vezes do que Deus fez dentro aqui dessa comunidade: libertação de vida, investimento de poder, a provisão no tempo de aflição, a cura. Você pode dizer que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente, é o mesmo Deus que opera no futuro, e é o mesmo Deus que opera através do testemunho da gente. A pregação da igreja, ou esse compromisso e essa responsabilidade com os princípios da palavra, é aquilo que faz com que a igreja viva no espiritual nos dias da sua vida, ou diante desse templo que pertence aqui. Então a gente entende a missão da igreja justamente nesse contexto de aplicação da mensagem da esperança. Ano passado foi publicado um livro muito interessante pela editora Fiel, chamado A Igreja é Essencial. Esse livro foi escrito por dois autores em um tempo de pandemia, o tempo que a gente está passando, diante desse tempo do Covid. E eles mostram a importância da igreja nesse aspecto da cidade, ou nesse aspecto com esse contato do lado de fora com as pessoas, e como a igreja ela é essencial, não simplesmente no contexto da sua unidade como corpo de Cristo, mas da sua influência lá fora, sua pregação, seu testemunho. Meus irmãos, se a gente olhar para todo esse tempo de pandemia que estamos enfrentando, a gente entende como o ser humano é vulnerável e o quão nós somos dependentes de Deus, ou o quão a nossa vida é frágil e o quanto nós somos dependentes de Deus, como nós precisamos e somos totalmente necessitados do fôlego de vida que está em Deus. E a gente ouviu de muitas pessoas durante esse tempo de pandemia falando da importância da família, da importância do contato com as pessoas, falando da necessidade de um abraço, desse calor humano. E aqui é onde se desenvolvem os aspectos do propósito de Deus, uma comunidade. Então a gente entende que existe o propósito de Deus para a família, existe o propósito de Deus para as pessoas, existe o propósito de Deus para a igreja. E eles mostram justamente como a igreja é essencial, e mostra esses aspectos diante do testemunho verdadeiro de Cristo, e como a igreja também é essencial para trazer vida para contextos aonde a esperança não existe mais, mas como uma simplesmente frase como: Jesus te ama, Jesus pode mudar essa situação, Jesus pode tirar esse problema, Jesus pode curar, pode mudar todo o contexto, pode envolver todo um aspecto de fé no coração de alguém. E trazendo essa afirmação novamente, é o que Paulo vai instruir lá em Romanos capítulo 10, a partir dos versículos 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregará, ou como pregarão, se não forem enviados? Isso aqui é muito interessante. Esse versículo de número 15, e como pregarão se não forem enviados? Eu gosto muito dessa expressão enviados aqui, porque se a gente olha para ela, a gente vê, principalmente quando a gente olha para essa palavra no latim, a gente vai ver que ela equivale a si mesmo a um contexto de missão aqui. Então tudo que Paulo está falando nos versículos passados, versículos 14 até chegar no 15, é o que nos entende como a missão da igreja, o que? Invocar para que se possam crer. Que aqueles que ouvem a igreja possam crer no Senhor, eles possam chegar à fé, eles possam chegar à esperança.
Mas tudo isso que Paulo coloca no versículo 15 é o ponto central. Ele diz: mas como pregarão, se não entenderem a sua missão, ou se esses não forem enviados? Eu acho que, enquanto eu meditava nisso hoje à tarde, isso aqui foi um ponto de confronto grande, porque se a gente olha para isso, para o que Paulo coloca no versículo 14, como vão crer? Como vão ter esperança? Como vão ouvir? Como vão ter fé? Aí ele conclui, versículo 15: se não se entender a sua missão, ou se não se forem enviados. E isso é muito interessante. Olha o versículo 17, olha o que Paulo diz: de sorte que é, ou de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você entende o poder da palavra, ou o poder da missão, ou esse aspecto da missão da igreja, dentro dos contextos de aflição, ou a nossa responsabilidade. A nossa pregação é o que traz a esperança para o coração aflito. A nossa pregação, a nossa palavra, a nossa instrução, a nossa vocação é o que contribui para o crescimento do reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Paulo disse: porque é pela fé. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Paulo mostra a importância do contato com as pessoas, porque é simplesmente através desse contato que a esperança nasce no coração. Paulo não fala de grande número, Paulo fala do poder da palavra. Então, mesmo que seja 2, 3, 4, 5, o importante é o poder da palavra. Melhor do que grandes resultados, é um resultado eficaz pelo poder da palavra. Então não se assuste quando você olhar para fora e ver grandes templos cheios, mas vazios de palavra. Não se assuste quando você vê eventos cheios, para ouvir muitas vezes pregadores famosos que não têm um aspecto de comunhão com Deus, mas as mesmas pessoas que estavam me ouvindo em um dia, no outro dia lá fora estão perdidos, sem um aspecto de compromisso verdadeiro com Deus. É porque simplesmente é a palavra que traz esse aspecto da fé. É simplesmente a palavra que conduz o caminhar da igreja. Não existe esperança fora disso. Não existe fé que nasça fora disso. Então é por isso que muitas vezes você abre o seu coração diante da palavra de Deus. E parece que toda circunstância que você viveu, desde o início do seu dia até o momento em que você coloca o seu coração na palavra, te envolve de uma tal forma que você muitas vezes pode cantar, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, e eu sei que temor nenhum há, mas há, porque Ele vive. E porque Ele vive, eu sei que diante do problema da minha vida, a glória da ressurreição é maior do que esse problema. Eu sei que maior do que toda circunstância de desesperança, porque Ele vive. Eu tenho esperança de uma manhã melhor. Eu tenho esperança da salvação para minha casa. E mesmo que isso não aconteça, eu sei que eu posso crer. Eu sei que eu posso confiar que as lágrimas de sofrimento serão consoladas. Glória a Deus. E o que Deus está dizendo para nós é não desistirmos do nosso aspecto, da nossa necessidade, da nossa missão como igreja, diante dos problemas da vida. Como conhecerão sobre o Espírito do Senhor? Como crerão? Como terão fé? Como ouvirão, se não há quem pregue? Você já percebeu que certos problemas vêm justamente tentando nos colocar em um quadro emocional que nós estamos limitados? Muitas vezes, quando pensamos no problema, nós não conseguimos dar um passo para o amanhã, mas muitas vezes nós estamos presos aqui. Você já parou para olhar que muitas vezes você preso diante da necessidade do futuro,
você se torna preso a essa angústia do presente. Então o que Deus está nos dizendo é para tirarmos os olhos dos problemas e termos os nossos olhos envolvidos no contexto da nossa missão. E entendemos que quando nós fazemos e vivemos por esse propósito, nós vivemos o cuidado de Deus diário na nossa vida. E aqui a resposta de Ezequiel é o que também serve de consolo para a igreja. Nós estamos diante do problema, o grande vale, mas nós temos uma convicção que quando Deus olha para a gente e pergunta, esse problema pode passar, essa situação pode mudar, a cura pode chegar, nós temos a convicção, Senhor, eu sei que somente o Senhor sabe, eu sei que somente há poder em Ti. E aí o que Deus diz para Ezequiel: abre a sua boca, não fica parado, não deixe as emoções do problema pararem ou te limitarem, porque enquanto você está preso, parado, você não olha para cima, você não olha para o que crê, você olha para o que te joga para baixo, você olha para o que envolve o seu coração, você olha para o problema do amanhã. Mas quando você olha para cima e diz, Senhor, eu sei que há todo poder em Ti, é que você sabe que enquanto você caminhar, você é sustentado por Ele, você é guiado por Ele.